21, versículo 17, que diz assim: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Louvado seja Deus. Palavra de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Iniciando-se no seu versículo 5, no seu versículo 15, a palavra de Deus, pode ser assentada no glória a Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele perguntou a Pedro, louvado seja Deus: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Louvado seja Deus. E Pedro respondeu: sim, Senhor, claro que eu te amo, louvado seja Deus, tu sabes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. Ele perguntou pela segunda vez, louvado seja Deus: Pedro, tu me amas? E ele disse: claro que sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou pela terceira vez, louvado seja Deus: Pedro, tu me amas? E Pedro ali, louvado seja Deus, ele ficou um pouco triste, louvado seja Deus, porque ele sabe, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo, ele havia dito a ele que ele negaria ele 3 vezes. Então ali, louvado seja Deus, ele se entristeceu, louvado seja Deus, e disse: Senhor, tu sabes. Porque o nosso Deus, louvado seja Deus, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos diz, louvado seja Deus, no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, ele diz: louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jeremias, antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. E a nação eu te dei por profeta, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela diz que Jeremias disse: eu ainda sou uma criança. Louvado seja Deus, e ele disse: não diga que você é uma criança. Onde eu te mandar, você irás. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Louvado seja Deus. Então Deus, ele conhece o coração de cada um. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para o alto e levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia diz que uns ele deu por profetas e outros ele deu por juízes, doutor. Louvado seja Deus, pastores. Então cada um, louvado seja Deus, fique na vocação que foi chamada. A palavra de Deus, ela nos diz, vamos fazer uma retrospectiva. Ela diz no livro de Mateus, no seu capítulo 4. A Bíblia nos fala, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que quando Jesus ele passava pela Galileia, a Bíblia diz que ali estava, louvado seja Deus, Pedro e seu irmão André. A Bíblia diz que Jesus passando, ele disse: venha, louvado seja Deus, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas, louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles estavam com rede, eles não estavam com anzol, louvado seja Deus, nem com jereré. Então ele dizia, ele conhecia, louvado seja Deus, a Pedro. Eles queriam dizer a Pedro que ia fazer Pedro de pescadores de alma, pescadores de gente, não de uma só, de multidões. Louvado seja Deus, porque Deus, ele confia em cada um. Se eu e você estamos aqui hoje é porque Deus, ele confiou essa missão a mim e a você, de apacentar as ovelhas dele. Não é só a obrigação do pastor. Muitas das vezes a pessoa age a obrigação do pastor, mas não é a obrigação de cada um, que de cada um ele vai cobrar naquele grande dia. Ele vai dizer a cada um: tive fome e você não me deste de comer. Ele não vai dizer só ao pastor: tive sede e você não me deste de beber. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Ele não dirá só ao pastor. Então a obrigação de cada um, louvado seja Deus, pregar o ídolo do Senhor. É a obrigação de cada um olhar a necessidade de cada um que está aí fora. Porque muitas das vezes nos preocupamos somente com os nossos umbigos e não ligamos pelas almas que estão aí fora perecendo. É obrigação minha e sua, louvado seja Deus, porque naquele grande dia Deus, ele vai cobrar de cada um os sangues que foram derramados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, ela nos fala sobre um profeta chamado Jonas. A Bíblia nos fala que Jonas, louvado seja Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Espírito Santo de Deus. Ele disse que Jonas, louvado seja Deus, ele foi enviado por Deus. Ele era um profeta temente a Deus. Era um profeta que sempre obedeceu ao Senhor, creio eu, meu pastor. Mas naquele momento ele desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que a desobediência a Deus, a rebelião contra o Senhor, é pior que o pecado de feitiçaria. O não obedecer a Deus é pior do que o sacrificar. Então a gente temos que estar na posição com o ouvido sensível à voz de Deus. Porque quando Deus, ele disser: Samuel, 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 eis-me aqui, Senhor. Não vai dizer eis-me aqui ali. Deus, ele fala a todo momento comigo e com você. Deus tem cobrado de cada um as obras, louvado seja Deus. E muitos têm se prostrado. O deserto é para onde é para a gente passar caminho da vitória. Não é para o crente ficar de braço cruzado. O deserto é para o crente, louvado seja Deus, para ser provado, para ser lá na frente aprovado por Deus. O deserto é caminho de vitória, não é caminho, não é para o crente se prostrar. Tem crente prostrado, tem crente que não quer fazer a obra.
que fica esperando orações só dos pastores. Mas é obrigação de cada um. Deus, ele já pôs na sua mão, louvado seja Deus. Aleluia. Tá com enfermidade, liga pro pastor para orar por mim. Bota o seu joelho no chão e vai orar. Minha família está sendo destruída. Bota o seu joelho no chão, vai jejuar, vai orar.